Olá, pessoal! Bom dia! Está começando mais um boletim aqui do Link Esporte Clube neste dia 1º de maio, feriado de Dia do Trabalhador. É isso aí. E hoje, é claro, a gente vai destacar um assunto especial para você. Vamos falar um pouco do Santos Futebol Clube e da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, quero dar um toque para você que está conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa like aí para a gente na nossa transmissão. Você pode deixar o like na transmissão que está no ar e depois também curtir as outras publicações que estão no nosso canal, tá bom? Aproveita, vai lá, dá uma visualizada, vê qual assunto que a gente está tratando, o que achou do nosso debate, veja aí os cortes com os nossos convidados, confira também os gols narrados pelo Enio Ricanello aqui no Link Esporte Clube dos últimos jogos e confira tudo que o nosso canal tem para você, tá bom? E não se esqueça, compartilhe também o Link Esporte Clube com as suas redes sociais. Assim você traz mais gente para acompanhar o nosso trabalho, para curtir conosco o Link Esporte Clube. Lembrando que estamos sempre em 3 edições diárias, tem o nosso boletim agora às 11 da manhã, daqui a pouquinho, colado no boletim, daqui a pouquinho, meio-dia, tem a nossa live de debates e análises e às 6 da tarde a segunda live também, além dos jogos dos campeonatos nacionais e da Libertadores e Sul-Americana. Você acompanha tudo conosco aqui no Link Esporte Clube, ou seja, tem sempre atração especial para você que está conosco. E neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente quer falar um pouquinho a respeito do Santos Futebol Clube. É claro, para também dar uma visibilidade para o Peixão aqui no nosso Link Esporte Clube. O Santos que já fez 2 jogos e venceu os 2 no caminho de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente vai falar também dos demais jogos da Série B, da classificação do campeonato depois de 2 rodadas e das perspectivas dos clubes depois destas 2 rodadas, tá bom? A gente começa conferindo os resultados da 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai entrar para você aí no monitor, para você acompanhar conosco. O Ituano perdeu para o Operário. O jogo foi lá em Itu, no Novelli Júnior, então, assim, problema sério aí para o Ituano, né? Perder pontos em casa, e diante do Operário, que está muito bem na Série B, daqui a pouco a gente vai conferir a classificação também. O Sport fez 2-0 no Vila Nova, jogando na Arena Pernambuco, fez para prevalecer o mando de campo, o Sport venceu o Vila. 2-0 também foi o resultado do Santos para cima do Avaí, jogando lá na Ressacada, em Florianópolis. O Peixe, que tem 100% de aproveitamento, já havia vencido também o seu primeiro jogo na Série B do Brasileirão. O Guarani perdeu para a Chapecoense por 1-0. A Chape também é uma das equipes que tem 100% de aproveitamento. Nesse jogo aí, o técnico do Guarani, o Claudinei Oliveira, pós-jogo, né, ele foi dispensado, deixou a equipe do Guarani. CRB e Amazonas empataram por 0-0, o jogo foi no estádio Rei Pelé, em Maceió. Normal, né, o CRB mandando o seu jogo. Paysandu e Botafogo empataram por 1-1 lá no Mangueirão. Bom resultado do Botafogo, né, que saiu, foi lá para fora, jogar lá em Belém, contra o Paysandu, e empate por 1-1. Mangueirão, local da partida de hoje entre Águia de Marabá e São Paulo pela Copa do Brasil. Jogo que, aliás, você vai conferir conosco aqui no Link Esporte Clube, hein? A partir das 6 da tarde tem o nosso pré-jogo, a bola rola às 7h30. Narração do Enio Ricanello para você. O América fez 2-0 no Novo Horizontino, jogando lá no Estádio Independência. O América também está bem na Série B do Brasileirão. O Coritiba venceu o Brusque por 1-0. O Goiás fez 3-0 na Ponte Preta. A Ponte Preta não está legal nesse início de competição aí na Série B. E o Mirassol fez 3-2 para cima do Ceará no jogo que encerrou a rodada. Foi um jogo muito movimentado, um jogo em que um gol atrás do outro, teve vira-vira. No final, o Mirassol conseguiu fazer prevalecer o mando de campo e venceu jogando lá no Maião, no estádio José Maria de Campos Maia. E depois de falar um pouquinho dos jogos, vamos dar uma conferida também na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B.
Santos, Sport, Chapecoense e Operário são as equipes que depois de 2 rodadas têm 100% de aproveitamento, 100 pontos, 100 pontos, 6 pontos, portanto, o dia que o time fizer 100 pontos na Série B, né, aí ele pode disputar a Série A direto, não deveria nem estar na Série B. Aliás, nem na Série A faria 100. Então, 6 pontos em 2 jogos, 100% de aproveitamento para Santos, Sport, Chape e Operário. Aí, com uma vitória e um empate, nós temos Goiás, América e Coritiba. E aqui, esse aqui eu diria que é o bloco dos clubes com um pouco mais de tradição, assim, no cenário nacional, né? Clubes que normalmente frequentam a Série A. Curitiba, América, Goiás, a Chape mais recentemente, né? O Sport e, é claro, o Peixão, que não está nem no seu lugar de origem. Curiosamente, formam aí o G7 do Campeonato Brasileiro neste momento. E aí a gente vem com aquela sequência das equipes que estão buscando lugar ao sol. O Brusque, que está tentando aparecer no cenário nacional, 3 pontos em 2 jogos, ou seja, uma vitória e uma derrota. Mesma pontuação do Vila Nova e do Mirassol, que encerrou a rodada lá jogando contra o Ceará. Tinha sido derrotado na rodada inicial. E ainda o Novo Horizontino, as 2 equipes ali do interior de São Paulo. Aí com 2 pontos tem o Botafogo, ou seja, 2 jogos, 2 empates, sendo um jogo fora de casa. Então tem 2 pontos aí a equipe do Botafogo. E aí o bloco dos times com 1 ponto apenas. Ceará, Amazonas, CRB e Paysandu. Por que eu parei no Paysandu? Porque até aqui são os clubes que estão lutando aí na parte do miolo da tabela. Daí para baixo já são clubes que em 2 rodadas frequentam a zona do rebaixamento. A Ponte Preta com 1 ponto, quer dizer, um empate na rodada inicial e uma derrota. O Avaí, que perdeu seus 2 jogos. Aliás, lá no Avaí caiu o técnico também, né? Saiu o Eduardo Barroca. O Guarani, que também perdeu o treinador, o Claudinei Oliveira. E o Ituano, sem nenhum ponto. Olha aí, dos paulistas todos que estão no campeonato, 3 na zona do rebaixamento, Ponte Preta, Guarani e Ituano. O pessoal precisa abrir o olho. Ah, Frank, mas são só 2 rodadas. Mesmo assim, tem que abrir o olho essas 3 equipes de São Paulo que estão ali no bolo, na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Os outros paulistas, Botafogo é o 12º, o Novo Horizontino o 11º, Mirassol o 10º. Mais um bloquinho ali de paulistas, né? 3 paulistas no miolo, 3 na zona do rebaixamento. E aí, entre os dianteiros, somente a equipe do Santos, dos 7 clubes de São Paulo que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a situação aí complicada para alguns clubes, alguns inclusive já mudando de treinador. A gente vai dar uma conferida na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vou falar para você aqui. Começa na sexta-feira, 19h tem Paysandu e Avaí. Esse jogo na sexta, lá na Rua Curuzu. O Coritiba joga no Couto Pereira contra a equipe do Sport. Na sexta também, só que às 9h30. Isso aí dá para considerar que é um confronto de Série A, né? Curitiba e Sport. São 2 equipes que não vivem como clubes grandes momentos. Passam por momentos de dificuldade, de tentativa de recuperação, de reaparecer no cenário do futebol brasileiro. Então temos um bom jogo na sexta-feira às 9h30. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e América. Essa partida será realizada no sábado às 5h. Bom jogo também para acompanhar. Vila Nova e Operário jogam no sábado, às 6h. No Novelli Júnior tem Ituano e Novo Horizontino. E aí é o seguinte, Novo Horizontino tentando sair do meio da tabela para ir lá para as cabeças e o Ituano precisando marcar pontos, está na zona do rebaixamento, perdeu os 2 jogos que disputou. E o jogo é em casa, hein? Então, responsabilidade aí para cima do Ituano. No Gigantão, em Santa Catarina, tem Brusque e Goiás, às 4h do domingo. E aí, na segunda-feira, mais 3 jogos. Ceará e CRB, no Castelão, às 7h. No Moisés Lucarelli, em Campinas, tem Ponte Preta e Amazonas. E na Vila Belmiro, às 9h da segunda-feira, Santos e Guarani. A rodada terá complemento somente na terça-feira, com mais um confronto de clubes paulistas. O Botafogo enfrenta a equipe do Mirassol. Esse jogo será no estádio Santa Cruz.
Lembrando que o Gustavo Coutinho do Sport é o artilheiro da Série B, tem 2 gols, e o De La Torre, que foi um dos artilheiros, não o artilheiro geral, né, mas um dos goleadores do Campeonato Paulista, jogador do Mirassol, tem 1 ponto conquistado. Tá aí para você uma espécie de raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro, para a gente passar também e principalmente como é que está o Santos na competição. O Santos que nesta terça-feira apresentou Serginho, o meia de 33 anos que chegou do Maringá, do Paraná, empréstimo até o final do ano, foi vice-campeão paranaense e é jogador formado nas categorias de base do Santos. E está retornando agora para tentar ajudar o Peixe na Série B do Campeonato Brasileiro, tentando ajudar o Santos a fazer o caminho de volta para a primeira divisão do futebol nacional. Vamos falar agora da Série C do Campeonato Brasileiro, porque tem muitos times que têm uma certa tradição também na Série C do Campeonato Brasileiro, alguns clubes aqui de São Paulo também disputando a competição que está no início. Nós já tivemos algumas rodadas também da Série C do Campeonato Brasileiro e a gente vai mostrar para você como é que foi a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E depois a gente fala também sobre a terceira rodada da competição. Olha só, na segunda rodada nós tivemos o Sampaio Correia, o Bolívia Querida, empatando com o Figueirense por 1-1. Jogo lá no Inhozinho Santos, em São Luís do Maranhão. O ABC perdeu jogando em casa, no Frasqueirão, em Natal, para o Clube Náutico Capiberibe por 3-0. Náutico que havia empatado na primeira rodada com o São Bernardo. São Bernardo que goleou o Tombense 4-2 no primeiro jogo como mandante. Jogou lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. O Atlético de Minas Gerais, que é a sensação aí desse início de Série B, venceu mais um, fez 3-1 no Clube do Remo, na Arena Sicredi. Tem até naming rights, o estádio lá do Atlético, lá em São João del Rei, nas cidades históricas de Minas Gerais. São João del Rei é uma cidade tão bucólica, né, tão acolhedora, tão pequenininha, e o Atlético está fazendo história. Ela sob o comando do Roger, ex-atacante do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, da Ponte Preta. Roger é o técnico lá do Atlético. Entre idas e vindas, ele sempre costuma fazer bons trabalhos. Tem sido assim no Campeonato Estadual e agora na Série C, também com o Atlético, que foi uma das equipes que subiram da Série D para a Série C do ano passado para esta temporada. União e Força, aí seria o CSA, né, que tem União e Força no emblema, empatou com a Ferroviária no estádio Rei Pelé, em Maceió, por 1-1. Ferroviária que também subiu da D para C. O Londrina perdeu para o Ipiranga de Erechim por 4-0 lá no Estádio do Café. A situação do Londrina é preocupante na Série D, hein? Não venceu nenhum jogo ainda, está na zona do rebaixamento. No Almeidão e João Pessoa, o Botafogo da Paraíba empatou com o Caxias por 1-1. O Volta Redonda, jogando lá no estádio Raulino de Oliveira, fez 2-1 para cima do Floresta, do Ceará. O Ferroviário empatou com o Aparecidense por 2-2. O jogo foi lá no estádio Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza. E o São José, o Zequinha, jogando em casa, perdeu para o Confiança de Sergipe por 2-1. O jogo foi lá no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre. Francisco Noveleto, que até outro dia era o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Esses jogos da segunda rodada. Vamos ver como é que está a classificação agora da Série C do Campeonato Brasileiro. Os 10 primeiros colocados aqui para você. Atlético de Minas Gerais lidera 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols de saldo. Muito boa a campanha do time do Roger nesse início de competição. O Ipiranga de Erechim é o segundo com a mesma pontuação e o Volta Redonda também tem 6 pontos, ou seja, as 3 equipes que venceram os 2 jogos que disputaram na Série C. Depois aparecem com 4 pontos, ou seja, um jogo, uma vitória e um empate. Náutico, São Bernardo, Aparecidense, Botafogo da Paraíba, Confiança e Figueirense. Olha que turma aí, do 4º ao 9º colocado. Náutico, São Bernardo, Aparecidense, Botafogo, Confiança, Figueirense e o Tombense está na 10ª colocação. A equipe de Tombos, Minas Gerais, tem 3 pontos ganhos, ou seja,
uma vitória e uma derrota. Aí a gente já está no segundo quadro aí, do 12º até o 20º. A Ferroviária de Araraquara aparece na 11ª posição, tem 2 pontos em 2 jogos, ou seja, são 2 empates para a Ferroviária. Olha só, Ferroviária e Ferroviário. Um em 11º, outro em 12º. E eles se enfrentarão, né? Vai ser um jogo realmente ferroviário. O Ferroviário tem apenas 1 ponto conquistado, ou seja, um empate e uma derrota em 2 jogos. Ferroviário é o time que é o time do coração do Jardel, ex-atacante do Grêmio, do futebol português, futebol turco também. Ferroviário é o time do coração dele, onde ele foi revelado para o futebol, antes de aparecer no Rio de Janeiro, né, no Vasco da Gama. O CSA tem 1 ponto também, fruto de um empate, então é um empate e uma derrota, assim como Sampaio Correia, ABC, Caxias do Sul e Londrina. Caxias do Sul e Londrina, tudo 1 ponto ganho. Londrina já dentro da zona do rebaixamento. E as equipes que perderam seus 2 jogos, Floresta, São José e Remo. Detalhe do Remo, o 20º colocado na Série C do Campeonato Brasileiro, tem a maior folha salarial da 3ª divisão do futebol brasileiro. E está lá em último lugar na tabela depois de 2 rodadas. São José, Londrina, 2 times do sul do país, Londrina do Paraná, o São José do Rio Grande e o Floresta lá do Ceará. São as equipes que estão na zona do rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Só passar aqui os principais jogos da Série C na 3ª rodada, que começa no sábado com Confiança e Tombense. Teremos ainda Náutico e Ipiranga de Erechim, também no sábado. Floresta e Ferroviária jogarão no Presidente Vargas, no Ceará. Lá no Rio Grande do Sul, ainda no sábado, tem São José e Volta Redonda, esse jogo às 7h30 da noite. E aí nós vamos para os jogos do domingo. No Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, Figueirense e Aparecidense. No Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, tem Botafogo e Clube do Remo, no domingo às 4h30. Na Arena Sicredi, lá em São João del Rei, o Atlético recebe o ABC. O Sampaio Correia joga contra o Caxias. Tudo no domingo, viu, gente? Esses jogos às 7 da noite. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, tem o LEC. Sabe quem é o LEC? É o Londrina Esporte Clube, recebendo o CSA, que seria o Centro Esportivo com S Alagoano. Jogo às 8 da noite da segunda-feira no Café. E no estádio 1º de maio, também na segunda, às 8 da noite, tem São Bernardo e Ferroviário. Assim a gente dá uma prestigiada também nos clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro e faz um destaque especial para esses clubes e para essas 2 divisões do futebol nacional aqui no nosso boletim do Link Esporte Clube. Daqui a pouquinho, meio-dia, a gente vai falar mais de futebol, vamos falar de Copa do Brasil, porque tem bola rolando nesta quarta-feira e eu estarei ao lado da Aline Bravo e também do Enio Ricanello, tá bom? E o nosso boletim com informações volta amanhã às 11 da manhã. Enquanto isso, enquanto você estiver aí navegando pelo nosso canal, curtindo o nosso canal, não se esqueça, inscreva-se no Link Esporte Clube, deixe um like na nossa transmissão, acione o sininho para receber as notificações e, é claro, compartilhe também o Link Esporte Clube com as suas redes sociais, tá bom? Vou dar tchau ali na outra câmera, que eu quase não usei ela hoje, né? Fiquei olhando só aqui na frente para você, quero olhar aqui para o lado, então convidar você para estar conosco daqui a pouquinho, meio-dia, em mais uma edição da nossa live opinativa e de debates comigo, com a Aline e com o Enio. Espero você, até já. Tchau.